Olá, gente, estamos aqui novamente com o podcast da Associação Comercial de Congonhas, com o Comércio em Pauta, em mais uma edição. Estamos aqui hoje, um programa muito bacana, tem muita história legal. Aliás, hoje nós vamos contar um pouco da história do nosso comércio, o Comércio de Congonhas, que começou aí alguns bons anos atrás. E para esse bate-papo bem bacana, estamos recebendo aqui o Hernani, que é o nosso diretor da Associação Comercial de Congonhas, e também há quase aí meio século está atrás de um balcão de loja aí, né, no seu restaurante, no seu bar e restaurante, o famoso Beira Rio. Seja bem-vindo, Hernani. Muito obrigado a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, aqui com o Edinho, né, que é o nosso presidente da associação, uma pessoa sem comentários em falar em desenvolvimento comercial. É uma referência não só de Congonhas, mas uma referência regional. E o nosso André aqui, que é a enciclopédia ambulante, a maior autoridade, né? Sem maiores comentários. Exatamente. E aliás, falar do Hernani aqui falar do Hernani aqui de 50 anos de bar, né? 50 anos tem muita história. Tenho certeza que o André, que tá aqui com a gente, vai ter algumas histórias também aí do Beira Rio, mas eu queria apresentar aqui então o André, o nosso grande amigo André Candreva. Agradecer o André aí por aceitar o chamado nosso, por estar aqui hoje, para bater esse papo aqui. Bem rapidinho, só apresentar o nosso André aqui, o nosso querido André, o André Candreva. Ele é pós-graduado em análise de sistema. Não, ele é graduado em análise de sistema, pós-graduado em gestão pública, em tecnologia voltada para a educação e em história do Brasil. Ele também é mestre em informática e em gestão do conhecimento. Apesar de ter uma formação aí na área de tecnologia, ele também tem uma grande formação aí, muito conhecimento na área da história, né? Membro aí da Academia de Letras em Congonhas, é associado efetivo aí do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas, é também associado efetivo da Academia de Letras do Brasil e associado também do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E por fim, associado efetivo da Academia de Letras, História, Geologia da Inconfidência Mineira. Seja bem-vindo, André. Nos bastidores nós estávamos falando que o André primeiro ele superou a Barça, depois o Google, agora a inteligência artificial. Seja bem-vindo, André. Gentileza sua, Edinho, Hernani, é um prazer estar com vocês aqui, né? E um abraço a todos que nos acompanham nesse momento, porque é importante falar dos fatos históricos, aquilo que permeia o nosso dia a dia, aquilo que faz a nossa existência. E então tem sempre uma construção do passado que a gente sempre busca revelar, busca entender, e como é que chega na dinâmica de hoje. Eu tenho certeza que será um prazer, um grande bate-papo falar sobre a história comercial de Congonhas. Vamos lá, então vamos começar então, né, André? O que você trouxe pra gente aí? Vamos falar, lógico que tem muitas histórias, né? O tempo é muito curto para falar de todas as histórias que permeiam aí o nosso comércio, né? A nossa indústria também, que não deixa de ser um produto a ser vendido, que é o minério aí, tudo, a parte histórica, né? Enfim, fique à vontade aí para você começar aí a passear no meio dessas páginas da história do nosso comércio aqui de Congonhas. Quando se fala em Congonhas, é importante observar e deixar claro qual é a idade que Congonhas tem. Oficialmente, a gente sabe que Congonhas ela foi criada enquanto paróquia em 1734. Mas muito antes disso, já existia um movimento de pessoas se estabelecendo naquilo que era conhecido como as Congonhas do Campo. Era uma região, ainda é uma região, onde possui a planta congoi, que lá do idioma tupi, da língua dos povos originários do Brasil e da América Latina, significa o que sustenta ou o que alimenta. Convertendo essa palavra do tupi para a língua portuguesa, ficou-se Congonhas. Então Congonhas, outrora do campo, tem mais de 340 anos de existência, do ir e vir das pessoas. O primeiro objeto de cobiça da coroa portuguesa, que de fato
adentrou o território brasileiro e colonizou e até de maneira forçosa manteve a escravidão permanente por quase 300 anos, é o sertão onde nós nos encontramos, que era o sertão dos Cataguases. Então essa região ela foi assim denominada a partir do momento que se teve a notícia da riqueza tão procurada, tão desejada pelos reis da coroa portuguesa, que era o ouro, né? Já que a Espanha já tirava prata nos Andes, ali na região do Peru, da Bolívia, do Equador, e já estava se enriquecendo com a quantidade abundante de prata, né? Um material valioso no comércio mundial. A coroa portuguesa, ficando para trás, queria achar as pedras preciosas e também o ouro. E isso aconteceu aqui, então nós temos os registros iniciais dos primeiros povoadores da nossa região a partir de 1691, final do século XVII. Mas é no curso do século XVIII que tudo desabrocha, tudo se transforma. Principalmente com a edificação da igreja hoje devotada a Nossa Senhora da Conceição, que é até uma matriz dentro dos preceitos católicos, né, a religião cristã católica predominante ainda no Brasil. Então, a partir do momento que se estabelece a religiosidade na nossa localidade e as pessoas vão achando ouro em abundância, era natural que o lugar começasse a receber esses aventureiros. Então esses ribeiros por aqui, Ribeirão Macaquinhos, Ribeirão Goiabeiras, o Rio Santo Antônio, o Rio Maranhão, que outrora chamava Rio das Congonhas, foram fontes férteis da cata ao ouro, que é o primeiro material, o primeiro mineral a ser explorado aqui. Então, nasce daí já um comércio, era natural. Se você acha o ouro, eu vou ter que vender, vou ter que negociar. Então eu vou passar a ter esse contato mais direto com a coroa portuguesa. E isso foi feito. Em paralelo a isso, surge um outro comércio, a demanda pelo alimento, pelo sal, por exemplo, pelas coisas que vinham do litoral, que era muito caro, o sal, o açúcar, que aqui não tinha isso, não produzia isso nessa primeira metade do século XVIII. Nessa época já se praticava o escambo ainda, né? Não se vendia, o escambo, né? Se fazia vendas, já se praticava o escambo. Mas se pagava com dinheiro tinha mesmo, dinheiro, era só troca? A moeda, o réis português. Já tinha. O ouro era moeda corrente, era porque uma o comércio, forma na verdade, ele começa com a troca, né? Com os escambos ali e tudo. Isso até anterior à própria descoberta do Brasil. Muito antes de 1500, se praticava essa forma de troca das mercadorias para se prover um lugar. Mas aqui especificamente já era moeda corrente mesmo, já circulava muito dinheiro, principalmente devido ao ouro em abundância. Tanto que no próximo ao Parque da Cachoeira hoje, do lado direito da queda d'água do Rio Santo Antônio, a Cachoeira de Santo Antônio, ainda existem os vestígios das minas do Veeiro. São galerias auríferas que pertenciam a membros da família Monteiro de Barros, onde eles enriqueceram, tamanho foi a fortuna que eles tiraram daquela região ali, em ouro. Bom, e o comércio então ele se estabelece e ele vai aflorar mais ainda com uma outra situação. Dentre inúmeros mineradores que vieram para cá, dentre inúmeros garimpeiros que vieram para cá nessa primeira metade do século XVIII, um deles ficou notadamente conhecido, que é o português Feliciano Mendes. Ele já chegou aqui com riqueza, já era um homem rico, abastado, dada a fortuna que ele amealhou em outros garimpos da região de Minas Gerais. Mas ao chegar em Congonhas, ele chega doente. E doente, ele então vê dificultado o seu retorno para Portugal, porque tudo era a pé ou a cavalo, até chegar no litoral, que é o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, embarcar no navio, a vela, que era movida ao vento. O vento tem que tocar aquela embarcação até ela cruzar o Oceano Atlântico para chegar de volta em Portugal, em Lisboa. Então isso demoraria no mínimo 6 meses. Mas um homem doente não consegue vencer esses desafios. Então ele faz uma promessa ao seu santo de devoção. Ele era devoto do Bom Jesus de Matosinhos, região na qual onde ele nasceu, lá no norte de Portugal. Ele nasce no povoado chamado Santa Maria de Gêmeos, próximo a Matosinhos, próximo a Braga, o Bispado de Braga, no norte de Portugal. E ao fazer essa promessa, ele se vê curado, passado algum tempo, então ele vai cumprir o pagamento da sua promessa. Ele vai edificar uma igreja em devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, vai criar uma irmandade, vai criar um contrato onde ele estabelece o que ele quer que seja feito após a morte dele. Porque é natural, todos nós um dia vamos padecer. Sim. E assim foi feito. Ele viu até certo ponto a obra dele pronta, ele viu as primeiras missas acontecerem,
E o restante, após a morte, foi sendo edificado, construído por mais de 100 anos por um grupo de pessoas pertencentes a essa irmandade dedicada ao Bom Jesus de Matosinhos, que ele mesmo criou. Sendo assim, ao criar essa devoção, ao criar essa igreja e sair perambulando por toda Minas Gerais daquela época, falando do que lhe aconteceu, do milagre que lhe ocorreu, naturalmente as pessoas passaram a acreditar. Sim. E vieram aqui, começaram a fluir gente de todos os rincões de Minas Gerais para testemunhar, para também pedir uma graça, para pedir uma cura. E o que se atrela a isso, naturalmente? Do fervor devocional veio junto o comércio. Então, os primeiros festejos do jubileu, antes da sua oficialização, já estavam acompanhados de pessoas comerciantes, principalmente oriundas de Guaratinguetá, Taubaté, Lorena e a região de São Paulo, né, a própria Pindamonhangaba. Então são pessoas que passaram a fazer comércio aqui nesse mês de setembro. E que São Paulo está aí até hoje no jubileu, né? Até hoje, famílias paulistanas e paulistas presentes em Congonhas por uma tradição secular. E a partir do momento que os festejos do jubileu são oficializados em 1780 pelo Papa Pio IX da Igreja Católica, lá no Vaticano, em Roma, aí que a coisa realmente deslancha. Porque os comércios que existiam na ladeira Bom Jesus eram comércios de secos e molhados, poucos. Eram comércios que só atendia a comunidade local, que eram poucos moradores. A ladeira ainda era pouco povoada. Só o lado matriz era mais povoado. O eixo matriz e Rosário. Existiam mais casas, mais comércio, mais armazéns, vamos dizer assim. Mas o outro lado ainda estava em desenvolvimento. E ao final do século XVIII e início do século XIX, quando a ladeira está de fato povoada, que o jubileu é instituído em 2 datas, nós tivemos 2 jubileus, um de maio e o de setembro. O de maio ele durou pouco, inicialmente cerca de 10, 15 anos, porque entre fim de abril e início de maio ainda chovia muito na nossa região. E as pessoas só vinham a pé ou a cavalo. Então como é que você vai andar de cavalo ou a pé chovendo? É difícil. E vingou o jubileu de setembro pelo fato de setembro ainda ser um mês mais seco. Então estabeleceu-se essa festa, essa rotina. E, paralelo a isso, Congonhas ainda recebia gente procurando ouro nas margens dos rios ou nas encostas. Pouco se achava de ouro já no início do século XIX. Então, a partir do momento que o ouro foi declarado, não extinto, mas de forma difícil de ser extraído, houve uma decadência comercial muito grande aqui nessa região. Vai ficar mais ou menos 100 anos a cidade, povoado, o distrito de Congonhas do Campo, praticamente o curso do século XIX todinho, cerca de 100 anos, vai sobreviver somente daquilo que o jubileu proporciona, que é o lado comercial. Então, uma vez por ano, as pessoas da localidade criaram o hábito de alugar seus espaços, abrir uma barraca, abrir uma tenda para prover uma renda e dessa renda passar o restante do ano. Para suprir a falta do ouro ali. A carência de outra forma de oferir renda. É o que hoje a gente tem falado muito na diversificação econômica com a questão do minério, né? Exatamente. Então, entendendo o passado, a gente começa a compreender o presente, as necessidades do presente. Bom, durante o curso do século XIX, vão passar por Congonhas também pessoas, grande parte delas europeias, pessoas que vieram da Europa, cientistas, pesquisadores, mineiros, geólogos, e vários deles, inclusive, famosos. Por exemplo, Auguste Saint-Hilaire, um francês cientista botânico que aqui esteve no início do século XIX, catalogando toda a fauna e flora da região. Serra do Pires, Serra do Esmeril, Serra Casa de Pedra, Serra do Ouro Branco, que era chamada de Serra do Deus Te Livre nessa época, e ele então faz os seus escritos. Ao levar esse material para a Europa, inclusive com tudo que ele catalogou por aqui, vai haver um despertar de pessoas para vir aqui conhecer a riqueza da fauna e flora abundante no entorno de Congonhas. Aí vão vir outros pesquisadores, como por exemplo Richard Burton, o James Wells, Oscar Castan, Max Spix, 2 jovens cientistas austríacos da área da botânica também, todos passam aqui. Mas é aquele que vai dar uma guinada no Brasil colonial, é o alemão Wilhelm von Schivede, que chegou no Brasil com o título de Barão de Schivede.
Tanto é que Congonhas tem uma rua que tem esse nome, né, que o homenageia aqui na cidade. Uma escola, né, Uma também. escola, Barão de Esquiveja. Então a gente tem indícios de uma pessoa importante. Mas quem foi esse homem? O que ele fez de tão importante para Congonhas, para Minas e para o Brasil daquela época? Isso era por volta de 1810, 1812, quando ele aqui chega, a pedido de Dom João VI, já morando no Rio de Janeiro, a família real, que saiu de Lisboa forçadamente pela possibilidade da invasão francesa no território português, porque Portugal era aliado comercial e militar aos ingleses, que eram contrários aos franceses. Então os franceses, de certa feita, expulsaram a família real de Portugal e eles vieram parar no Rio de Janeiro. Então Dom João VI queria também que o Brasil produzisse mais ouro para sustentar a coroa portuguesa instalada no Rio. E de que forma? Tem que contratar profissionais técnicos para ver se o solo de Minas Gerais era possível produzir mais ouro. E o Barão de Esquiveja é uma dessas figuras que aqui chegou em 1810. Então ele faz um mapeamento de Congonhas, Ouro Preto, Itabirito, a região de Caeté, Sabará. Ele chega onde hoje é Itabira. E ele retorna pelas cumeadas de serra até Brumadinho e por fim ele retorna a Congonhas. E ao fazer esse trajeto todo, ele mapeia o que nós chamamos hoje, na atualidade, de quadrilátero ferrífero. O que ele diz com isso? Ele explica para o rei de Portugal, Dom João VI, que o ouro existia, mas em grande profundidade e difícil de extrair com a técnica daquela época. Isso é 1810, 1811. Há mais de 200 anos atrás. Portanto, ele mostra para o rei, olha, tem um outro mineral que, se souber trabalhar, vai prover renda não só para Congonhas, Ouro Preto, Mariana, etc., mas também para Minas Gerais e para o Brasil no futuro. Era o minério de ferro. Então, já se sabia com 100 anos de antecedência, 1811, que o minério de ferro seria a redenção. Tanto é que ele, o Barão de Esquiveja, funda aqui em cima na divisa hoje entre Ouro Preto, Congonhas e Belo Vale, a chamada Fábrica Patriótica. É um empreendimento comercial, é a primeira fundição de um sistema de 4 fornos para derreter esse mineral, o minério de ferro, o manganês, o itabirito, etc., qualquer um deles, e transformar em utensílios comerciais. Uma faca, uma pá, uma enxada, um machado, um martelo, que até então tudo isso vinha das forjas da Inglaterra. O Brasil tinha que comprar tudo, não tinha nada aqui. Era um grande avanço, né, pra época. Então passou Congonhas a ser o espelho da produção industrial brasileira. É a primeira indústria, de fato, no Brasil colonial a produzir esses insumos que a mão de obra da época precisava. E isso gera de novo a economia, aquece a economia local. Isso vai funcionar até 1824, 1825. É desativado porque outras indústrias vão se instalar na região, vão se instalar em São Paulo, e é daqui perde força porque o barão volta para a Alemanha, ele não fica aqui. Bom, passa todo o século XIX e inicia o século XX. Aí um outro industrial, que é o dinamarquês Arne Thun, vai comprar a Serra Casa de Pedra, todo esse complexo de serras aqui, e vai começar a minerar, tirar minério de ferro e vender com capital alemão para a Europa. É o início da extração mineral da mina Casa de Pedra, que tem hoje mais de 100 anos de atividade ininterrupta. Então, se você falar de uma indústria em Congonhas que tem mais de 100 anos, é a mina Casa de Pedra. Em paralelo a isso, aquece de novo o comércio local, onde são abertos novos bares, novos hotéis. A rede hoteleira não é só para atender o romeiro, já passa a atender a expectativa da mineração. A própria mineração cria sua própria vila, que é a primeira vila que vai gerar depois, quando ela é convertida pela Companhia Siderúrgica Nacional, em 42, 43 em diante, vai nascer ali uma outra vila de operários com toda uma infraestrutura. E o comércio de Congonhas, ao longo do século XIX, ele vai ganhando esse fôlego, e vai resistindo às mudanças do tempo e vai, com o incremento da ferrovia, a partir de 1914, com a inauguração da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, que liga o Rio a Belo Horizonte, Congonhas estava conectada aos 3 maiores centros comerciais do Brasil em tempo real. A Belo Horizonte, a recém-inaugurada capital mineira,
a tradicional cidade do Rio de Janeiro, que era o ponto de entrada até então das coisas do estrangeiro no Brasil, e a grande metrópole brasileira, que é a maior cidade da América Latina hoje, São Paulo. Então, o comércio, de novo, ele sofre outra expansão com a Estrada de Ferro. Então, falando aqui, gente, fiz uma linha do tempo de como é a importância de entender a história. Sim. Falamos do começo, do que os festejos do Jubileu proporcionam e proporcionam até hoje no comércio, porque virou-se uma tradição, é tradicional. Sim. O festejo comercial, porque o que importa para a Igreja Católica é o festejo religioso. Sim, sim. Isso tem que ficar bem claro. É. Mas, em paralelo ao festejo religioso, não se desassocia até hoje o festejo comercial. Existe o lado comercial. Então, a Estrada de Ferro ela é o primeiro momento que se liga Congonhas, os 3 grandes centros da época, em 1917, 1920, e as coisas começam a chegar com maior velocidade aqui. Por exemplo, uma novidade que está em São Paulo, era questão de 24 horas ou menos para estar dentro de Congonhas. Diferentemente de outras regiões de Minas Gerais que não eram servidas pela Estrada de Ferro naquela época. Não tinha esse acesso, né? Então as coisas se transformam. E, em paralelo à Estrada de Ferro, surgem casas comerciais interessantes. Por exemplo, da família Junqueira, do seu Zico Junqueira, do seu irmão Demerval Junqueira, o seu Dedé Junqueira, que era o baratão da economia, que chamava na época. O seu Zico Junqueira é pai do nosso Zezeca, o grande artista, o multiartista congonhense, José Félix Junqueira, o Zezeca, de tradicional família de comerciantes. Então o seu Zico teve ali um armazém ao lado do Pontilhão, aqui na área central da cidade, por longa data. Sim. Inclusive o imóvel está lá até hoje e serve de ponto comercial até hoje. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro dele, um senhorzinho ali, bem... Ele era alto. Um senhor, não, ele é bem alto ali. E ele atuava ali, não era à frente, mas né, o Lúcio que tomava conta do Tradição. Eu lembro dele muito ali, né, andando ali e tudo. Mas eu não lembro quantos anos que ele faleceu. Talvez você tenha isso aí, André. Ex-prefeito. De 90, né? 90. Ex-prefeito, né? Prefeito, vereador da cidade, um homem atuante. Ajudou a fundar o Congonhas Club, onde posteriormente funcionou a comarca jurisdicional de Congonhas, assim que ela foi instalada em 1954. Então, antes funcionou ali um clube recreativo, chamava Congonhas Club. Club de inglês, né? Sim. No linguajar inglês. Ao lado da pensão da Dona Alcina, que depois foi adquirida pelo seu Florisberto Pereira, o famoso Jucão. Então, o Jucão manteve ali o comércio dele ali, a hospedaria dele, até recentemente uma enchente, me parece que derrubou lá uma telhado, lá, uma parte, e o prédio está interditado. É um prédio histórico de mais de 100 anos que sempre foi uma hospedaria. Do mesmo lado, do outro lado da Estrada de Ferro, as outras hospedarias, o Grande Hotel dos Viajantes. E tanto esse que você falou dos viajantes quanto do Jucão, ele ficava numa área nobre, né? O pessoal descia na estação, já estava ali. E depois veio ali o Varturi, né? Que não sei quanto tempo depois, mas... O Varturi é antes, é de 1914. Ele é antes do Jucão? Ele é assim que inaugura a estação, ele inaugura junto. Mas eu tô falando aqui do Tradição, voltar aqui rapidinho. O meu primeiro emprego... Eu sempre trabalhei no comércio, meu primeiro emprego foi lá no Tradição. Então eu lembro bem, moleque ali, eu lembro no supermercado Tradição. Do Lúcio, filho do Sozinho. Exatamente, eu lembro muito dele ali, né, passeando dentro do supermercado ali e tudo, depois acabou que... O meu pai acaba aposentando também lá aposentou na Cobol. A Cobol, acho que ela veio antes, né? Era o Ministério do Trabalho. Ela como a CSN foi criada, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada em 1942 por ordem de Getúlio Vargas, tendo o apoio do Eduardo Guinle, que se torna o primeiro presidente dessa companhia. Ela foi criada justamente para tirar do Brasil o capital alemão, porque o Brasil se posicionou contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil tirou daqui dessa serra todos os alemães, exceto alguns que ficaram na Fertec, que era a antiga Mina Ferro e Carvão, que depois é rebatizada de Fertec Mineração e hoje é Vale. Mas naquela época, 42, 43, ao criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a mina Casa de Pedra, que era da Atum, que tinha o capital alemão investido aqui, ela é expropriada em favor da CSN, que era a usina siderúrgica de Volta Redonda. Então essa mina passa a ter um papel fundamental, abastecer
o grande projeto da CSN, que era a primeira usina siderúrgica brasileira para fabricar o aço. O Brasil entrava na era do aço. O Brasil não fabricava aço até então. Nessa década de 80 aí, André, nós tínhamos outros supermercados em Congonhas ou era o tradição? O Santa Inês também parece ser bem daquela época. Estava nascendo, é o supermercado Santa Inês. Que hoje é o da Mata, né? Exatamente. E outros pequenos estabelecimentos, como o Sr. João Borges da Cunha teve, o Sr. Raimundo Dias Leite teve aqui próximo onde a Casa do Turista, em frente ali. Era um comércio. A mercearia do Bené lá da Matriz também é antiga. O pai da Cida, nossa amiga Cida, é antigo também, mais... Porque naquela época eram poucos, né? Nós estamos falando aqui de 2 supermercados, né? Sim, então, era muita mercearias que tinha ali nos bairros. Supermercado Congonhas também, né? Que era ali da família... Do Léo ali, da Vitamina. Da Vitamina. Então, isso é mais recente. Mas no passado, eram as casas de secos e molhados. O Sr. João Borges da Cunha era um deles, onde hoje funciona aqui a agência da Hemolab, né, esse laboratório, sim. onde foi a agência do Bradesco até muitos pouco anos. tempo. Então, ali tinha um comércio tradicional. Era o início da Rua Monteiro de Castro, que era chamada Rua dos Bambus. Do lado de cá é a Rua Marechal Floriano, antiga Rua Nazaré. E o eixo principal, Matriz, passando pelas 3 praças do centro, Ladeira Bom Jesus e o Lado Bom Jesus. Então esses três pontos eram os atrativos comerciais, principalmente onde está a estação ferroviária, porque muita coisa passou a vir pelos trens. Quando os trens são inaugurados, a rota, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é inaugurada oficialmente em 1917, o povo belovalense vê aí a grande oportunidade de ampliar o comércio que já fazia com o povo congonhense. Porque eles já vinham de cavalo ou a pé, passando por Boa Morte, atravessando a Serra Casa de Pedra e saindo em Congonhas nos festejos de jubileu para vender as culinárias, né, as quitandas, frutas, bananas principalmente, e coisas de menor quantidade, porque era pesado para trazer de cavalo ou a pé, que era o arroz, o fubá, etc. Mas com a estrada de ferro, eles veem nesse momento uma grande oportunidade de chegar a Congonhas com mais facilidade. O que isso resulta? Tá aí até hoje, é só pesquisar. Nós tivemos cerca de 70% do comerciante instalado em Congonhas de origem Belo Valense. Sim. Por quê? A ligação, a afeição, o lado produtivo está do outro lado da serra, terras férteis, é o Vale do Rio Paraupeba, plantações a perder de vista de arroz, de feijão, de milho, de mandioca, enfim, de hortaliças, de frutas, que passaram a abastecer Congonhas. Da mexerica. E depois vira a terra da mexerica, o maior produtor de mexerica do nosso estado. Isso tudo a estrada de ferro proporcionou essa ligação. Então, tradicionais comerciantes como o senhor José André Pedra, que já faleceu, o Zué lá em cima, o depois aqui embaixo da Monteiro de Castro, o pai do Helder, que me foge o nome aqui agora. Então, assim, o Bino, irmão dele, né, comerciantes de longa data, né, o Jesus, agora me lembrei, eu sou Jesus, de Belo Vale. É o da Monteiro, o que funcionou muito tempo na Monteiro de Castro ali. O Amantino, pai do nosso amigo Alexandre, o Amantino de Belo Vale, do açougue do Amantino. Então, o Vitinho ali, o Vitinho, né, do Riviera, que depois o Arthur, restaurante Riviera. Sim. Então são pessoas que prosperaram, né? Prosperaram. Hoje o Lei, o Ruco, o pessoal dos açougues aqui, são todos de origem de Belo Vale. Por causa dessa ligação comercial que o passado proporcionou a eles, os antepassados deles, em função do jubileu. O jubileu sempre funcionou como uma mola mestra para fazer girar o comércio. Para impulsionar outros setores ali. Depois o próprio comércio se estabeleceu, né? O Antônio da farmácia Congonhas do Campo é Belo Valense. Ele chegou aqui no final dos anos 60, instalou a farmácia em sociedade com o Luiz, né? O grande sócio e amigo dele. Então são pessoas... E cunhado, né? Cunhado, né? Casou-se com a irmã do Luiz. Então são pessoas de garra, de trabalho, de luta que se estabeleceram em Congonhas. E o Antônio Thiago tá lá no balcão da farmácia até hoje, né? Uma até farmácia aí de, né? Parece que da década de... Começou, acho que na década de 71, eu acho. Mas veio antes ali com o seu Manel. Já tinha estabelecimento comercial. Aliás, hoje, André, dentro do comércio que a gente tem hoje em funcionamento, o que você lista aí? Uma meia dúzia, por exemplo, que tá aí, os mais antigos em atividade ainda. Em Congonhas. Na rede hoteleira seria o Hotel Vartulho, que era o grande hotel dos viajantes, inaugurado em 1900
1911. E que, aliás, parece que hospeda até hoje, né? Ele tem a função de hospedaria, inclusive para um projeto social. O prédio foi cedido a uma entidade e essa entidade abriga pessoas desvalidas, pessoas com problemas aí com droga, com álcool, alguma coisa dessa natureza. Mas o estabelecimento comercial tá ali, tá funcionando. Sim. Ele nunca fechou as portas, desde que foi inaugurado. Mesmo Ele é de que ano? 1911, há cerca de 114 anos atrás. Mesmo ele tendo seus desvios de finalidade, mas o prédio, o imóvel está lá. E pela idade dele, ele tá bem, pelo menos pela fachada, está bem conservado, né? Muito conservado. Muito bem conservado. Né? Faz parte da ambiência histórica de Congonhas, porque é uma região tombada pelo Conselho Municipal de Patrimônio. Assim como o próprio bar Beira Galo, Beira Rio, né? O famoso abrigo do Beira Galo, né? Que é um grande bloco tradicional do Clube Atlético Mineiro e que alegra as pessoas da cidade com as suas diversões aí. Aí o Hernani vai falar com mais propriedade Sim. que eu, porque ele é que vive o Beira Rio, né? Agora, por que Beira Rio? Por que o seu Chiquinho deu esse nome? Como é que nasceu aqui na Praça JK? Como é que foram as coisas? É um comércio de mais de 50 anos que está estabelecido em Congonhas, como outros. Isso demonstra o quê? O carinho, o zelo, o amor pela cidade. Não é só uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de você viver, de você compartilhar histórias, porque é um local onde as pessoas chegam, vão almoçar, vão tomar um lanche, vão beber uma cerveja, vão curtir o jogo, vai interagir, vai ter o carnaval. Então são locais que vai atualizar das fofocas, né, Renan? Atualizam. São locais que movimentam a cidade. Então o comércio é para isso. Agora, não custa lembrar que no curso do século XIX, a rede de tropeiros, o que é hoje, por exemplo, o Mercado Livre, que tem uma forma eficiente de entregar as coisas rapidamente, vamos dizer assim, nos dias de hoje, qual que era a tecnologia de 180 anos atrás? Era o cavalo. Né? Não era nem a carroça, era só o cavalo, porque mal tinha caminho para passar uma carroça. Então, as pessoas faziam o quê? Tropas. São Brás do Açuí teve o maior centro de tropeirismo da nossa região. Então existia ali pessoas, criadores de animais específicos para esse transporte entre São João del Rei e Ouro Preto. Quem tá no meio? Congonhas. Aqui era a rota comercial do tropeirismo, que vinha do sul de Minas, e do sul de Minas vinha do sul fluminense, e que vinha da capital do Brasil até então, o Rio de Janeiro. Então ele subia a Serra das Araras, sai no sul de Minas, que sai em São João del Rei, que sai em Congonhas e que chegava a Ouro Preto, até então a capital da província de Minas Gerais. Hoje é o estado de Minas Gerais. Mudou só a nomenclatura e mudou também a capital, né? Sim. Que Ouro Preto deixa de ser capital em 1897, quando se inaugura a atual cidade de Belo Horizonte, a capital mineira. Então, esse eixo comercial, Congonhas também absorveu ele todo no século XIX. O ir e vir das tropas, tanto sentido São João quanto sentido... É uma localização privilegiada, né? E onde era a rota disso? A ladeira Bom Jesus. Tanto é que nessa ladeira existia, de um lado, a hospedaria do Alferes Gurgel, que vai deixar sua descendência aí até hoje, que são os Gurgéis, a família Gurgel, que está aí até hoje. E do outro lado, o senhor Basílio, que tinha também um comércio, onde hoje é a Secretaria de Cultura de Congonhas, ali naquela proximidade. E nesse comércio vai surgir uma criancinha que vai ficar ali bisbilhotando essas cargas, esse ir e vir. Esse menino não sabia nem ler nem escrever. Ele era uma criança pobre, preta, dentro de um período de escravidão que pouco poderia esperar da vida. Mas foram 2 professores que viram aquele menino curioso, tentando ler o que passava nas cargas das tropas, dos animais, dos burros, dos cavalos, que ensinaram ele as primeiras letras. Um desses professores foi o senhor Manuel José Seabra, da tradicional família Seabra, que a gente tem hoje aí, por exemplo, o doutor Gilmar Seabra, que é atual vereador. Então é antepassado dele, é bisavô, trisavô dele, alguma coisa assim. Que ensinou essa criança que se chamava Silvério Gomes Pimenta, que se tornou o grande bispo e arcebispo brasileiro, não é só congonhense mineiro, não, brasileiro. Ele transforma a educação no Brasil, porque ele não teve a oportunidade do ensino, mas pela graça de 2 pessoas que lhe deram a oportunidade de saber ler e escrever, ele transformou a vida dele e transformou a vida de muita gente. O menino Silvério Gomes Pimenta vivia nessa ladeira, vivia nesse andar
desses tropeiros Bacana, aí. né, cara, a história. Muito Agora, interessante. nós falamos aí da década de 80, de 90, vamos voltar um pouquinho. Acho que é importante, André, você explicar para os nossos ouvintes aí, né, que estão assistindo a gente, como que era o comércio na época do Zé Arigó, né? Acho que era um momento muito pujante ali também para a economia local, né? Parece que realmente recebia também, assim como lá o Bom Jesus, Congonhas recebeu muitas pessoas em busca aí, né, das curas aí do Zé Arigó. Sem dúvida, o Zé Arigó é um fenômeno espiritual fantástico, analisado por centenas de médicos que vieram de várias partes do mundo, médicos inclusive da NASA, da época, nos anos 60, vieram aqui, porque a fama dele foi muito meteórica, né? Aquilo alcançou o outro lado do planeta, onde as pessoas passaram a ver assim, quem é essa pessoa que faz curas milagrosas, curas espirituais com um canivete enferrujado? Quem é esse homem? Que poder ele tem? Então isso chamava atenção. O Zé Arigó nasceu em 1921, lá embaixo na fazenda do Faria, próximo onde hoje é o Parque da Cachoeira também, e ainda criança começou a ter algumas manifestações que ele não entendia o que era. Depois, já adulto, trabalhando na mineração, ele sempre foi uma pessoa caridosa. Daí o apelido Arigó, que significa matuto, que significa bobo, simplório, porque ele era muito simples. Se ele tinha, por exemplo, 2 jabuticabas, uma ele dava pro coleguinha. Ele não ficava com as 2. Tô dando um exemplo muito simples, para entender a simplicidade da pessoa. Sim. Ele era assim. E ele passou a lutar como sindicalista, as classes sociais, porque ele achava injusto a mineração pagar tão pouco, não ter nenhum benefício e muito menos equipamento de proteção individual, que naquela época, nos anos 30, nos anos 40, era algo impensável. Ninguém pensava em proteger o empregado, botar uma botina, colocar um capacete, uma luva, um óculos, nada disso, não existia isso. E ele foi a Belo Horizonte, com várias lideranças da região, cobrar isso de um senador que estava em Belo Horizonte, o Lúcio Bittencourt, 1954, uma coisa assim, 1955, se não me falha a memória. E ao se reunir com o senador, a turma de Congonhas resolveu vir embora. Aquela conversa não resultou em nada, nada progrediu em favor dos trabalhadores da mineração aqui. Mas o Arigó ficou e falou assim: olha, vamos jantar hoje à noite pra gente conversar mais, ver se a gente consegue um avanço, amanhã eu volto para Congonhas. E à noite assim foi feito. Sentaram na mesa do bar lá do hotel, onde estavam hospedados na região da Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. E, após o jantar, cada qual tomou seu rumo para os seus quartos dormirem. E certa hora da madrugada, o Lúcio Bittencourt, o senador, é acometido de uma forte tosse e ele vê entrar pela porta um vulto que era a feição do amigo dele, o Zé Arigó. E esse vulto com um canivete na mão deita ele na cama e rasga as costas. Ele tira um tumor das costas do senador. E o senador desmaia. No dia seguinte ele fala: Arigó, você entrou no meu quarto com um canivete na mão, você me rasgou as costas, tirou não sei o que de dentro de mim. Olha, eu não lembro de nada, não sei o que aconteceu. Fui tomado por uma força estranha, não sei o que é. A partir desse relato do Lúcio Bittencourt, que vai aos Estados Unidos para tratar do câncer que ele tinha no pulmão, o médico americano ficou espantado. Mas que técnica é essa de extração de tumor lá no Brasil? O que é isso? Foi a primeira, então? A primeira, não a primeira cura. Já tinha feito outras aqui. A cirurgia foi mas é a cura que vai dar notoriedade ao Zé Arigó. A mais conhecida. Bastou que isso chegasse nos Estados Unidos, a notícia. Que era uma pessoa importante, né? Exatamente. Então o médico falou assim: eu tenho que ir lá ver quem é esse sujeito que consegue fazer isso, porque eu, todo estudado, cheio de equipamento aqui, não consigo fazer. Como é que ele faz isso com canivete? Sem asepsia, sem anestesia? Que técnica é essa? Para muitos ele era um charlatão, para muitos isso era uma mentira, para muitos isso era um engodo. Da igreja, por exemplo, crucificava ele. Isso é um demônio, isso é uma farsa, um farsante. Mas quem se via curado não achava isso não. Sim. Porque então isso vai criar um comércio estabelecido em Congonhas. A década de 1960 inteira vai ser marcada diariamente pelo afluxo de 2, 3 mil pessoas diariamente. Parece que tinha um ônibus que saía da Argentina direto para Congonhas. Até da Argentina teve rota de ônibus para trazer consulentes. São as pessoas que se consultam com o médium. É diferente do paciente que se consulta com o médico. Então eram os consulentes, as pessoas que iriam receber ou não
uma cura espiritual, porque nem todos poderiam ser curados, dadas as especificidades da atuação do médium Arigó, que incorporava um médico alemão desencarnado na Primeira Guerra Mundial, o Dr. Adolf Fritz. Então, são coisas interessantes da nossa história e isso movimenta o comércio. Vão abrir bar, vai abrir novos hotéis, restaurantes, farmácias, farmácia, isso tudo vai criar um fluxo. Em paralelo à mediunidade do Arigó estava o fervor devocional ao Bom Jesus de Matosinhos, que uma vez por ano faz esse lugar ficar cheio de gente. 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Então, esses dois pontos da espiritualidade do ser humano vai fazer com que o governador de Minas Gerais na época, Israel Pinheiro, declarasse Congonhas como a capital mineira da fé, a capital espiritual de Minas Gerais, Congonhas. Palavras do governador à época, em 1969, Israel Pinheiro. Isso também traz um fluxo, mas com a morte do Arigó em 11 de janeiro de 1971, isso tudo vai se esvair. Vai por água abaixo. Acabou o Arigó, ele morreu. Acabou e as pessoas deixam de vir aqui, obviamente, por não ter mais com quem se consultar. Só o jubileu é que manteve a cidade de novo aquecida, mas aí surge um outro detalhe. A expansão da mina Casa de Pedra, em 1975, e a criação da usina Arthur Bernardes, usina siderúrgica Arthur Bernardes, do grupo Açuminas, pelo governo federal. O Ernesto Gás era o presidente, ele veio aqui na Serra do Ouro Branco. Foi na década de 70? 1976. 18 de fevereiro de 1976 é fincada a pedra fundamental lá no alto da Serra do Ouro Branco, olhando para grande parte de um terreno que pertence ao município de Congonhas. 86% da área construída e edificada da usina hoje do Grupo Gerdau pertence ao território congonhense, que provê grande parte do recurso dos impostos. Na época houve uma disputa com o Ouro Branco, e aí os prefeitos da época, o Walter com o Silvio Mapa, se não me falha a memória, tiveram, a pedido do governador Hélio Garcia, que rachar a razão. Congonhas ficou com 51%, Ouro Branco 49% da arrecadação dos impostos. Mas é uma grande fonte de receita para Congonhas até hoje. Isso também impacta no comércio local e regional. Sim. Porque movimenta Lafayette, Itaverava, Congonhas, Ouro Branco, Belo Vale, Jaceaba, Suaçuí, Entre Rios. O que a gente escuta aí, né, em várias pessoas contando, que nessa época da criação, né, da implantação da Açuminas na época, houve um grande movimento também no comércio, né, em todos os setores. Seja na hotelaria, farmácia, aqueceu enfim. todos os setores. Então, por causa já naquela época, né, da população flutuante, né, que veio muita gente começou pra cá. A ter essa cultura da população flutuante. Primeiro, pela expansão da mineração Casa de Pedra. E segundo, pela implantação da usina. Agora, o André, da Açuminas. Nós tivemos aí, nós falamos aqui, né, do jubileu e tudo. O Hernani, acho que pode contar um pouquinho pra gente. Pelo que ele me falou, parece que com 13 anos de idade ele já estava lá no Beira Rio, né, ajudando ali o pai dele e tudo, né? Como é que era o jubileu ali, Hernani? Vocês sempre forneciam ali alimentação, banho, como é que era aquela época ali? Tem até uma particularidade interessante lá do Beira Rio, porque antes mesmo dele abrir, ele funcionou 2 anos, não sei se já te contei isso, antes do bar ser inaugurado. E o meu pai conseguiu umas cadeiras uma cadeira, mesa, e era assim, interessante. Eu lembro assim, vagamente, porque era antes de 13 anos, eu tô lá, uns 10 anos eu já tava lá, mais ou menos assim, ajudando. E era umas 60 pessoas almoçando, umas 70 esperando, e era aquele movimento impressionante. Impressionante. Como eu falei, eu não sou tão velho, mas eu lembro, assim, a entrada da cidade, o ônibus de um lado e do outro, a matriz, era uma loucura aquilo ali. Sem dúvida. Era uma loucura, né? O jubileu, ele era aqui, né, no centro, né, era cheio de barraquinha. Até na Marechal tinha barraca. Era de ponta a ponta, do Bom Jesus a matriz e nas ruas laterais, a Marechal, a Monteiro de Castro e a Rua da Estação. Pois é. Edinho, eu não posso deixar de dizer aqui que o meu pai, Roberto Candreva, ele sempre me conta as histórias, as vivências dele. Hoje, com 83 anos de idade, ele viveu muita coisa do passado e ouviu muitas histórias de um passado que ele também não viveu. Então eu me sinto muito grato pela forma generosa como ele me conta essas histórias.
É um privilégio. E eu não deixei de anotar algumas coisas aqui pra gente falar aqui agora do comércio no qual o meu pai, viveu. Por exemplo, os primeiros barateiros do Antônio Luiz Cunha e João Borges da Cunha. O comércio na entrada da Monteiro de Castro, que nós já falamos. O armazém... Que a família tá lá até hoje. A família tá lá até hoje. O armazém do João Gonçalves, que é o pai do Dr. Oswaldo Gonçalves, aqui na praça Dr. Mário Rodrigues Pereira. Ele tinha também um restaurante lá na antiga mineração da Atum, né? Hoje Casa de Pedra, hoje pertencente à CSN. O armazém Santa Terezinha, do famoso senhor José Mota. Quem que é pai de quem? Do Totó. Do Totó. Então você vê a tradição. O Totó então nasceu atrás do balcão, né? Nasceu atrás do balcão. O Totó e tá lá até hoje. Perdido, a irmã, enfim, eles têm o Totó, inclusive, foi o nosso segundo presidente aqui, né? Lá em 82, tá? Isso, então, já é o armazém Santa Terezinha já vem no DNA do Totó. A Casa das Economias, do Zico Junqueira, nós acabamos de falar aqui, o Aristides Junqueira, né? Ele, nesse comércio que ele instalou ali próximo ao pontilhão da estação ferroviária, é onde instalou a primeira bomba de combustível em Congonhas, de automóveis. Não existia posto de combustível. Mas o Zico era tão pioneiro que ele conseguiu e trouxe a bomba de combustível para abastecer os primeiros automóveis de Congonhas nos anos 30, nos anos 40 do século passado. Olha que legal. Sim. É um comércio. Sim. Hoje, quantos postos de combustível estão instalados no território congonhense? Sim. Além da área central, você tem no bairro Praia, você tem na BR-040, bairro Joaquim Murtim, bairro de Lobo Leite, enfim, tem vários postos de combustíveis esparramados por aí afora. O armazém do seu ABC, do Antônio Bernardes Castanheira, que era o pai da dona Ana, que foi casado com o seu Jorge Turco, pai do Jorginho, que foi presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Então você vê, olha a tradição comercial, isso tem mais ou menos 100 anos praticamente isso aqui. E é no armazém ABC do seu Antônio Castanheira que vem a instalação do primeiro telefone público de Congonhas nos anos 40 para 50. Congonhas não tinha telefone. Então é ali instalado o primeiro ponto comercial. Onde era isso? Onde hoje basicamente está ao lado da agência do Banco Mercantil, onde hoje tem uma loja, um comércio de eletrônicos, não sei o que tem por ali. Era por ali que funcionava essa casinha, vamos dizer assim, para você fazer uma ligação telefônica. E curioso, palavras do nosso amigo Alencar Reis, o grande radialista da Rádio Congonhas. Ele me diz: André, eu chegava com a minha mãe nessa cabine telefônica para fazer uma chamada para minha tia, irmã da minha mãe, lá na cidade do Rio de Janeiro. Chegava às 7 da manhã, só conseguia falar com ela às 5 da tarde. É diferente. Loucura, né, cara? É diferente a tecnologia de hoje. Como que as coisas hoje tá na mão aí, o celular, em tempo real, você fala vendo a pessoa, você tá vendo a pessoa em tempo real. Aquela época ele falou, eu ficava sentadinho esperando, porque não podia sair de perto do posto telefônico, que a qualquer momento chamava para falar com a pessoa. Sem contar as vezes que a ligação caía, porque era de posto a posto ou ponto a ponto. De Congonhas chamava Lafayette, Lafayette chamava Barbacena, Barbacena chamava Juiz de Fora, e assim ia até chegar ao destino. Que era o destino dessa ligação. Então, são curiosidades do primeiro posto telefônico de Congonhas. É um comércio. Sim. Vendia o serviço comercial de telefonia. Sim. Que depois vai criar a Companhia do Estado, que é a antiga Telemig, não sei se você lembra dela. Que vai virar Telemar, e Telemar virou Vivo. E não sei se a Vivo tá aí ainda, se tá vivo. A Telemig, inclusive, eu sou da época, né? Não sei se vocês vão lembrar, lógico que sim, ali perto da prefeitura, tinha aquele monte de cabine de orelhão. Exatamente. Você chegava ali no guichê, comprava as fichas, era ficha ainda, né? Exatamente. E outros comerciantes aqui da cidade, como o Solavino, o pai do Léo, do Leonardo, Luciano. Grande e tradicional comerciante, como conhece o Solavino Timóteo da Silva, foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, eleito na primeira formação da Câmara da nossa cidade, em 1947 para 48. A Casa Paulista do senhor João Paulo Arges, família tradicional, a gente tem vários Arges aí na cidade. Tradicionalíssimo. É a Casa Síria do senhor Emílio Arges. Esse Paulo Arges é parente do Tunico da Passarela, né? Paulo Arges é pai avô, se não me falha a memória, do nosso Marcelo, que trabalha aqui na prefeitura. Marcelo Agruzzi, filho da dona Marlene. Isso mesmo. Né? Então ele é neto do seu João Paulo Arges. A casa do argentino, do Jorge Argentino, que meu pai sempre contava as histórias dele.
Me lembro vagamente. Ao lado de onde hoje é a Casa Turista, tem uma casa também de brinquedos eletrônicos. Era por ali. A Casa Turista, você falou dela, ela também é um dos comércios mais antigos. Valdemar Roveda com fugiu outro sócio dele aqui. O lá de Belo Vale, nós falamos, não sei se é o Vitinho, é um deles ali, que tem uma sociedade, enfim. A Casa Turista é antiga, tem mais de 50 anos. Não sei se está na sua lista, a Padaria Santa Afonso hoje está na sua terceira geração. 72 anos já 72 de fundação, a padaria do Sr. Joaquim Cordeiro. O grande padaria, grande estabelecimento comercial. Ele que estudou no seminário aqui em cima nos anos 30 para 40, foi trabalhar em São Paulo, conheceu a que viria a ser a esposa dele, né? E retorna para Congonhas e vai fundar uma padaria lá na Rua Barão de Congonhas, onde hoje tem a padaria da Matriz, sim, os parentes dele. Sim. Ali nasce ali a padaria Santa Afonso, que desce, vai ficar aqui na praça, onde a casa... perto de onde hoje é o Banco do Brasil, por ali. Na Praça dos Bancos, por ali. A Casa Serra também é bem antiga, não? A Casa Serra do Serra, sim, antiga também, de mais de 50 anos de existência. Então são comércios tradicionais. A loja do Sr. Bertal. Me lembrei. Entretenimento. O primeiro cinema de Congonhas do Sr. Fernando Correia. Sr. Fernando Correia nos anos 30. Através do Cine Glória de Lafayette, que tinha tecnologia, cedeu os equipamentos. Funcionava na Marechal Floriano, onde hoje tem ali, se não me falha a memória, uma farmácia, ou teve uma farmácia, antes da passarela. Ali tinha uma casa antiga que serviu do primeiro cinema, que vai ser substituído pela construção do Cine Teatro Leon, inaugurado em 1959, pelos padres da Congregação Redentorista. E é ali com os Redentoristas que vai surgir o José Jerônimo, o famoso Enguiça, o mais popular dos cinéfilos congonhenses, o cara que mais deu alma pro comércio do entretenimento em Congonhas, o saudoso Enguiça. Vocês lembram? Eu conheci. Figura notória. Meu pai ajudou, trabalhou lá também era muito ligado aos padres, ele também teve uma passagem interessante no cinema. Então, eu vejo que é uma história muito rica. O comércio congonhense, a tradição das famílias congonhenses com as famílias belo-valenses instaladas em Congonhas. André, que faz essa profusão, essa mistura legal de comerciantes em Congonhas. André, eu queria te fazer uma pergunta. A gente escuta muito aí nos bastidores da cidade, muita gente às vezes comenta e tudo. Como que era a história, e se ela é realmente verdade, que se vendia dentadura debaixo do pontilhão no Jubileu? Procede essa informação? Conta pra gente aí. Procede porque, primeiro que o Jubileu é uma festa, até as normas sanitárias atuais, né? Dos anos 70 pra cá, o rigor aumentou, e hoje é muito bem controlada a festa comercial. Sim. Mas a festa de 1970 para trás era uma profusão de confusões, né? Cada qual a seu modo querendo vender o seu peixe. Por exemplo, nessa parte de dentaduras, a gente tem que frisar que o Brasil do século XIX e grande parte do século XX era um Brasil de pessoas desdentadas, porque o tratamento dentário era raro, era escasso e era caro. Então era mais fácil arrancar dente para curar uma dor de dente do que tratar o dente. Hoje é diferente. Em cada esquina que você vai aqui, você tem um consultório odontológico. Graças a Deus, né? Evoluímos. Tá acessível para todo mundo. A rede pública oferece tratamento odontológico. Sim. Quem às vezes não tem condição de pagar, vai... Já começa na educação lá com as crianças, nas escolas. Nas escolas, enfim, a asepsia bucal. Mas em se tratando de uma época em que não existia essa preocupação, o que mais se tinha era pessoas com os dentes estragados, pessoas com dor de dente e pessoas sem dente. E aí entravam esses práticos ou até dentistas mesmo de formação, que eram raros, mas existiam, e vinham para o Jubileu ganhar dinheiro com aquela massa de gente desdentada. Então, em pontos estratégicos, como por exemplo debaixo do Pontilhão da Central, próximo à Igreja do Bom Jesus, próximo onde hoje é o Museu da Imagem e Memória, eles colocavam seus gabinetes dentários, um balde de água do lado e vinha o sujeito para provar a dentadura. Provava, olhava se serve ou não. Se não servisse, lavava naquele balde ali e botava na boca de outro. Então isso existiu, isso é fato, inclusive. Interessante, né? A gente tem registros fotográficos disso dos anos 30, de pessoas experimentando dentadura lá próximo à Igreja do Bom Jesus. São fatos do Jubileu, do comércio do Jubileu. Como existiu também o lado profano da festa do Jubileu. Aquilo que a igreja também sempre condenou.
Não é só o comércio que ela nunca gostou. Ela também condenava os atos, principalmente os atos imorais. Aquilo que foge à moralidade da igreja, para ela era um pecado mortal, como é a Rua Monteiro de Castro, que era um grande prostíbulo durante o jubileu, por mais de 100 anos. Até que, em 1946, os padres redentoristas, com o apoio da polícia militar da época, prenderam cerca de 500 prostitutas desse comércio ilegal em Congonhas. E aí, na realmente... Monteiro de Castro. Na Monteiro de Castro. Tinha 500 mulheres se prostituíam. Tinha. Mas eram casas ali noturnas? Todas as casas dali pra frente eram alugadas com esse intuito de prover o sexo, né, o comércio, do sexo no período do festejo do jubileu, comércio, né? porque as pessoas que induziam essas mulheres a praticar isso, eles faziam uma prática também em cima da cabeça do peregrino, do romeiro. Aqui é o seguinte, você tem que pecar aqui embaixo, subir a ladeira, pagar o pecado lá em cima, volta aqui de novo, peca, sobe de novo, paga o pecado. Então virava um círculo vicioso. Muita gente não entendia e achava que aquilo era verdade. Eu tenho que ir lá, pecar, subir a ladeira, pagar o pecado e volta de novo. É uma aberração, mas isso aconteceu. E como é que eu sei disso? Porque a gente já estudou muito essa questão, principalmente em Juiz de Fora, onde tem um acervo da congregação redentorista, que eram os fiéis depositários do santuário nessa época. Então as crônicas deles, as anotações deles são muito claras. Como é que funcionava o comércio da prostituição em Congonhas no período do jubileu. Tá tudo anotado, tá tudo lá em Juiz de Fora, na Biblioteca da Floresta, é um bairro da região de Juiz de Fora, onde está a sede dessa congregação. E era um comércio, né, que andava totalmente na contramão da festa, né? Exatamente, era justamente os espertalhões querendo auferir renda em cima da pessoa incauta. Aliás, o jubileu, ele teve, né, lógico, sua história de fé e tá aí até hoje, né, né, eu acho que é o que perdura o jubileu e vai ficar por muitos anos, mas eu vivi uma época do jubileu, e vocês vão lembrar, que tinham muito aqueles jogos de azar ali, né? O pessoal perdia muito dinheiro ali naquelas argolas, aquela loucura ali, até proibir, né? Até proibir. Outra prática comercial do jubileu, que depois ela foi banida por força de lei nacional, que são as atrações mundanas dos circos. Os circos vinham com Congonhas nos trens. Meu pai testemunhou isso com muita clareza, porque ele nasceu de frente à estação ferroviária, a vida dele foi toda ali. Eu, parte da minha vida, também passei em frente à estação ferroviária, mas não cheguei a ver circo desembarcar. Ele sim viu. Tanto vinham os grandes artistas do eixo Rio-São Paulo, como Cascatinha e Ana, a maior dupla e mais antiga dupla sertaneja do Brasil, o mais famoso palhaço dos circos brasileiros, o Palhaço Carequinha, veio aqui. Orlando Silva, grande cantor das multidões, esteve aqui numa apresentação circense. Então, o circo trazia os animais como forma de atrativo para essa massa de pessoas do jubileu. Os animais, eles eram judiados. Então teve que ter uma lei até recente para proibir isso. Imagina você confinar um elefante numa jaula de 3x3. O bicho fica ensandecido, ele não é para isso. Um leão, um tigre, isso aí acontecia direto. Isso até pouco tempo, né? Mais uma vez aqui, eu não sou tão velho assim, mas você lembra que eles tinham uns animais ali atrás da igreja para tirar foto, não era? Sim, de circo, também. Mas tinha umas zebras ali, uns animais ali, que na maioria das painel vezes, atrás ali. Na maioria das vezes eram burros pintados de zebra, não eram zebras, que a zebra é um animal selvagem da região central da África, né? Do outro continente, do outro lado do planeta. Então, para trazer uma zebra de lá para cá para pôr no jubileu era custoso. Agora, me lembrei de um fato curioso que até publiquei no meu blog o ano passado. Tem a ver com o jubileu, tem a ver com os circos em Congonhas. O circo também é uma forma de comércio, né? Porque Sim. ele tem o atrativo dele, palhaço, trapezista, engolidor de fogo, engolidor de espada, domadores, etc. O público paga para ver o entretenimento. É um comércio de entretenimento. Mas teve em Congonhas, em 1918, um grande circo, chamava Circo Continental do Rio de Janeiro. Chegou aqui de trem com toda a pompa. E ele trazia como principal atração para Congonhas e para o povo mineiro do jubileu daquele ano, de 1918, a hiena. A hiena é um animal selvagem também do continente africano. Não existe esse animal na América, exceto quando ele é traficado, que foi o que aconteceu. Ele veio capturado da África para o Brasil, chegou no Rio e botaram
num vagão de trem, trouxeram direto para Congonhas. E em Belo Horizonte, estava se apresentando num outro circo o Capitão Brandão, o mais famoso domador de animais selvagens do Brasil daquele tempo, há mais de 100 anos atrás. E ele então foi convidado a domar a hiena, que é tida como um dos animais de maior potência na mandíbula. Por exemplo, o pitbull de hoje, a hiena consegue morder 100 vezes mais forte do que o pitbull de hoje. E olha que o pitbull, quando ele crava na pessoa ou no animal, ele não solta, não. É só na paulada. Tem que sacrificar o animal para tirar, largar de você. Senão ele não vai soltar, não. Imagina a hiena, 100 vezes mais potente a cravada da mandíbula. Então, o domador chegou ostentando a fama de grande domador de animais selvagens, entrou na jaula. O Jubileu estava instalado onde hoje é a Casa Turista. Ali era uma grande esplanada, não tinha construção nenhuma praticamente. Um grande plano, então ali estava o circo. 4.000 espectadores e vários repórteres dos jornais do Rio de Janeiro presentes cobrindo esse momento inédito e único no Brasil. Uma hiena no Brasil, num circo brasileiro. Então o domador chegou, se apresentou, entrou na jaula, fez todo tipo de graça com a hiena, deixou a hiena pianinha, quietinha. Ela respondeu às chicotadas que ele dava, ela se acuava. Então ele, cheio de graça, para finalizar a apresentação, ele ficou de costas para a hiena para agradecer a plateia que estava ovacionando ele, aplaudindo ele de forma calorosa. Foi o que bastou. A hiena voou na jugular dele e picou o pescoço dele ao vivo aqui na Praça de Congonhas. Ela simplesmente esmagou o pescoço do cara, matou ele ao vivo e virou um pandemônio. As pessoas começaram a fugir do circo achando que aquele animal ia sair da jaula também e avançar sobre elas. A equipe de apoio veio e sacrificou o animal, mas já era tarde, o domador estava morto. E isso está estampado em um dos jornais do Rio de Janeiro, numa matéria de outubro de 1918, que eu tive a felicidade de encontrar numa pesquisa lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Então são curiosidades do comércio paralelo aos festejos de jubileu que acontecem. Muito bacana. Então, quem que vai imaginar que uma hiena ia matar um domador logo em Congonhas? Então são coisas curiosas. Mas engraçado, tem um fato do jubileu, do circo também, era menino, isso é antes do Beira-Rio. Essa localização aqui da Marechal, aí não tinha aquela rua, essa da Pacífico Homem. Ali ficaram muitos circos ali. Sim. Onde que é a Câmara? Onde está a Câmara, o INSS, o Malucão. Vinha aqui uma vez por ano. Isso mesmo. Aí não sei se você sabe dessa história, André. Você foi vivido por mim, assim, mas menino devia ter 5, 6 anos. Teve um macaco, um gorila, fugiu. Que fugiu da jaula. Ele fugiu, ele passou na horta lá de casa, foi matar ele aqui perto da Santa Hermínia. Era tudo descampado. Tudo aberto. Isso aí na época foi um alvoroço. Eu lembro de 75. Eu lembro por aí. disso. Eu era criança, mas lembro de ouvir um alvoroço. 74. Então, agora o circo também, ele se apresentou muitos cantores famosos, né? Sim. Muitos cantores despontaram dentro de circo. Como o Orlando Silva foi um deles que veio a Congonhas. As duplas sertanejas antigas. O Chitãozinho Chororó se apresentou em Congonhas num circo em início de carreira, em 1970. Ninguém imagina. Os caras são famosos, mas a vida começa dura pra todo mundo. E não foi diferente pra eles. Eles viajavam o Brasil se apresentando nos espetáculos circenses. E no jubileu era uma forma de você se projetar pro cenário mineiro. Exemplo disso são as famosas e afamadas violas de Queluz, que hoje elas são patrimônio imaterial de Conselheiro Lafayette. As violas, elas nascem por diversas famílias no século XIX que moravam em Lafayette. Duas ficaram notadamente famosas, a família Meirelles e a família Salgado, lá da antiga Queluz, hoje Conselheiro Lafayette. E quando da visita do Dom Pedro II, que passou por Lafayette em 1881, eles fizeram uma apresentação cultural para a sua majestade, o Dom Pedro II, e ele encantou com aquele instrumento que ele não conhecia. Que viola é essa? Como é que vocês fizeram isso? De onde veio isso? É genuinamente feito em Lafayette, feito em Queluz. Então essa viola ganhou essa notoriedade com Pedro II, mas ela vai ganhar
o mercado mineiro e brasileiro através do jubileu, porque nunca fizeram uma loja para vender a Lafayette. Eles só montavam o instrumento e vendiam aqui na Ladeira Bom Jesus durante os jubileus. Tanto que em 1955 veio uma revista do Rio de Janeiro fazer uma matéria exclusiva sobre os violeiros de Minas Gerais. Como é que essa viola ganhou o Brasil? Ela ganhou através do Romero, do Peregrino, que vinha de todo canto do país, comprava a viola e levava de volta pro seu lugar. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Comércio. É aí que nasceu a roda de violeiros do jubileu? Exatamente. É aí que nasce a roda de violeiros, lá atrás, ainda no início do século XX, durante os festejos do jubileu. Para atender uma produção da nossa cidade vizinha de Lafayette. É. Então a família Salgado e a família Meirelles, eles, além de outras famílias queluzianas e hoje seriam lafaietenses, né? Elas têm esse notório saber na confecção desse tipo de instrumento, que é raro, lindíssimo. O Alexandrino de Matos, se não me falha a memória o nome dele, o maior colecionador dessas violas, ele mora em Betim. E ele esteve em Congonhas recentemente, uns 5, 6 anos atrás, falando exatamente sobre essas violas de queluz e da preciosidade delas. Curiosidade, uma das pessoas que ajudava a montar essas violas e batia o selo, um carimbo, né, específico da montagem em Congonhas, era o avô do nosso querido Luciomar, né? O avô por parte de mãe, que fazia... Me falha o nome do avô dele aqui agora, sou Geraldino, se não me falha a memória, depois o Luciomar me corrige, que era uma das pessoas que montava esse instrumento. Outra pessoa que está viva e pode falar sobre isso é o Jair Navarro, na saída para Fonte dos Moinhos. É o seu Jair sim. Navarro, o famoso Jair Pintado. Jair Pintado. Tem mais de 90 anos e é figura notória dos instrumentos em Congonhas. É um grande fabricante de violinos e violas, e ele ajudou a montar esses instrumentos em Congonhas na época dos grandes jubileus. Então, bacana. História do comércio, isso bacana. É um comércio. Uma curiosidade, tinha uma estimativa de quantas pessoas vinham no jubileu? Variava muito. Por exemplo, em épocas de pestilência, em épocas de peste, de fake news, lá 100 anos atrás, o fluxo caía muito. Varíola, sarampo, essas doenças temporais, elas afligiam a população. Até recentemente teve um jubileu que não aconteceu por causa da pandemia. Não, antes da pandemia, a gripe suína de 2009, sim. não me falha a memória. Por questão sanitária não pode acontecer, e é justo, né? Agora, por exemplo, segundo meu pai, o jubileu de 1973, ele viu a estatística da prefeitura da época, que era o Dr. Mauro Godoy, o prefeito, que Congonhas recebeu naquele jubileu cerca de 500 mil pessoas. Por quê? Porque era o início do plano econômico brasileiro, o milagre brasileiro do Delfim Neto no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que é sucedido pelo Ernesto Geisel. Então esses dois períodos da economia brasileira, o dinheiro valorizado, fez com que muita gente viesse a Congonhas cumprir suas promessas. Outro que eu lembro perfeitamente é o jubileu de 86. Eu também lembro. Por quê? Então você vai concordar aqui comigo. Da mudança. A mudança da moeda, o plano cruzado e o congelamento dos preços. Então o dinheiro ficou muito valorizado. O que aconteceu com Congonhas? Mais de 400 mil pessoas passaram aqui naquele jubileu. Acabou até a água. Acabou tudo. Nós não tinha água. Da cidade. Fez uma limpeza geral. Acabou, não tinha nada. Nem pra você beber. Quando muito você ir lá no bar do Beira Rio achar tem água mineral pra beber. Não tem. Não nem da torneira costumava. A água de torneira acabou tudo. O fluxo de gente foi tão intenso e foi um calor danado naquele jubileu que o consumo de água foi excessivo e o sistema da época não conseguiu abastecer as casas. Nós ficamos 2, 3 dias sem água em Congonhas. Então isso prova a dinâmica do jubileu. Depois, em 94, com o Plano Real, foi outro grande volume de pessoas. E o jubileu, ele é assim. Muda-se os costumes, mas não muda a festa. Por exemplo, hoje todo mundo tem um carro, tem uma moto. Então a pessoa pega o carro, a moto, vem aqui, assiste a missa, compra o que quer e vai embora. Não fica aqui. Mas deu movimento. Sim. Então o fluxo é grande. O problema é que a concentração é que mudou. Você não fica o dia inteiro esperando aquele ônibus pra você ir embora mais. É uma coisa rotativa, né? E o que acontece hoje com o carro e a moto? Tem que abrir estacionamento temporário, tem que abrir lote que a pessoa aluga. É uma série de coisas que implica na cidade. Então o transtorno só aumenta. Se eu for falar por esse lado de trânsito, por exemplo, vai ficando confuso. Com certeza. Ô André, o papo tá muito bom, mas nós já estamos aqui com 70 minutos de bate-papo. Um pouquinho mais de 1 hora.
Antes da gente encerrar, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Como eu disse lá no início, o André realmente é uma mente aí que nós temos, é um privilégio, Congonhas, ter você aqui, né? Para contar pra gente essas histórias, né? E além de todas essas outras histórias, a gente sabe que, eu não falei na sua apresentação, mas a gente sabe que você é um grande conhecedor da ferrovia, dos autos antigos, da Fórmula 1. Então, assim, é uma pessoa que dá aula de muita coisa. Então, parabéns aí, né, pelo seu trabalho, por esse talento que você tem, né, e por Congonhas ter esse privilégio de ter você aqui, tá? Vou passar aqui pro Hernando para fazer suas considerações, Hernando, finais aí, pra gente encerrar esse bate-papo, que foi o primeiro de muitos outros que podem vir com outras pautas, eu tenho certeza. Como eu disse, ele tem assunto aí para bater papo aqui o dia todo. É verdade, mas foi um privilégio, né, sempre estar com o André. E a gente tem que marcar novamente uma segunda, terceira parte, né? Porque história e fatos não vão faltar. Né? Sem dúvida. É isso aí. André, fica à vontade para suas considerações aí, depois a gente encerra. Eu agradeço o carinho do Edinho, do Hernani, de quem nos acompanha. É muito importante ter essa oportunidade de contribuir com a cidade de uma maneira muito simples. A forma como eu tenho para contribuir é contando histórias, é contando aquilo que a gente pesquisa, o trabalho é voluntário. Eu não vivo para oferir renda nesse sentido, mas eu tenho muito prazer e muita gratidão de estar contribuindo com a nossa cidade. E falar da história do comércio é muito gratificante, ver como é valorizado esse comércio da cidade ao longo dos seus mais de 300 anos de existência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se tiver um segundo convite, com certeza estarei aqui presente. Não vai faltar oportunidade. E falando em história, né, a nossa associação comercial ela tem 45 anos, quer dizer, são quase meio século de vida aí. Também tem as suas histórias, né, as suas condições, trajetórias aí que permeiam aí o nosso comércio. Então, vocês que acompanhou a gente até aqui, nós somos da Associação Comercial de Congonhas. Aqui é o podcast Comércio em Pauta e foi um prazer receber o mestre André Candreva, o nosso amigo e diretor Hernani, e espero que vocês aí curtam esse podcast, compartilhe com os amigos e até a próxima, se Deus quiser.